Oi pessoal, como é que tá? Vamos dar início então ao curso de liderança e nós vamos estar caminhando durante alguns módulos nesse curso de liderança e tenho certeza que você vai gostar muito. Liderança é algo muito importante nos tempos em que vivemos. Infelizmente, alguns líderes, ou melhor dizendo, chefes, e depois nós vamos estar falando sobre isso, nós vamos ver a diferença entre uma coisa e outra, mas a gente percebe que muitas vezes, no lugar de líder, o sujeito acaba sendo chefe. E às vezes, quando tenta ser um líder de fato, ele está liderando com métodos antigos, sendo que nós estamos em tempos atuais, e em tempos atuais as pessoas estão diferentes, estão mais evoluídas, e no entanto se faz necessário que a gente venha como líder acompanhar essa evolução. Então nós vamos estar falando sobre liderança, bem-vindo, e vamos dar início agora que eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo aqui no slide. O que é liderança? Tá? Liderar é dirigir na função de líder, conforme a gente vê aqui no slide, chefiar, orientar, governar, ter o primeiro lugar entre os competidores ou concorrente. Então, liderança tem uma conotação também de chefiar, tem uma conotação de orientar, de governar, como também está em primeiro lugar em alguma situação, como numa corrida ou alguma competição. Entretanto, nós vamos estar falando sobre liderança a nível de liderar pessoas e a nível também de administrar, de governar. É muito interessante a gente poder trabalhar esse tema e poder exercitar essa liderança, tanto na família, quanto na empresa, quanto na igreja, onde você estiver atuando. E nós vamos perceber que você vai poder também discernir se você é um líder ou não. Porque se você é um líder, você precisa ser lapidado para você poder liderar com excelência. E se você ainda não se descobriu um líder, de repente é porque você é um líder em alguma situação, em alguma circunstância. Ou talvez você não seja um líder. Então eu acredito que esse curso vai te ajudar, vai te orientar a poder discernir, ter esse discernimento, poder ter esse entendimento sobre o que é ser líder e o que é liderar e como realmente você vai discernir qual é a sua função dentro de uma liderança ou quem sabe você não tem uma propensão para ser líder, não é um líder nato, ou de repente você pode também ter esse talento adquirido. Porque o talento, ele é nato, alguém pode nascer com esse talento de líder e de repente tem aquele que ele adquire o talento. Logicamente, aquele que nasce com o talento de liderar, ele é um líder nato, ele realmente vem com aquilo, nasceu com aquele instinto de liderança, ele com certeza pode ir melhorando. Aquele que vai adquirir esse talento, que é o talento adquirido para liderar, ele também vai poder adquirir através de formação, estudo, pesquisa, treinamento, tá ok? Bom, então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso slide. Tarefa de um líder. A tarefa de um líder é fazer amigos e influenciar pessoas. Fazer amigos e influenciar pessoas. O líder é esse que tem esse perfil. Você tem esse perfil? Você tem facilidade de fazer amigos? Você tem facilidade de, além de fazer amigos, de influenciar pessoas? Então essa é uma pergunta que você deve se fazer. Com certeza que se você não tem esse talento de fazer amigos e de influenciar pessoas, porque veja bem, às vezes a pessoa ela tem a habilidade de fazer amigos, mas não necessariamente de influenciar pessoas, ok? Então, de repente você tem o talento de fazer amigos, mas você ainda não adquiriu esse talento de influenciar pessoas. O líder, ele precisa ser alguém que, além de fazer amigos, ele também influencia pessoas. Ele atrai as pessoas e influencia as pessoas com a sua liderança. Então esse é um perfil de um líder, né? O líder tem como tarefa de fazer amigos e influenciar pessoas. A fórmula da amizade. A fórmula da amizade consiste em 4 blocos básicos, ok? Vamos anotar? Veja aí, acompanhe comigo aqui no slide. O primeiro é proximidade, o segundo é frequência, o terceiro é duração, o quarto é intensidade.
Então nós vamos trabalhar agora inicialmente, dentro aí dessa habilidade que o líder precisa desenvolver, essas 4 fórmulas, né? A fórmula da amizade. A fórmula da amizade consiste em 4 blocos básicos. Então vamos trabalhar esses 4 blocos. Vamos começar então com a proximidade. A proximidade é a distância entre você e o outro indivíduo e a sua exposição a esse indivíduo com o passar do tempo, ok? Vamos ler novamente? É a distância entre você e o outro indivíduo e sua exposição a esse indivíduo com o passar do tempo. Proximidade. Então, alguém que é líder, ele precisa aproximar, precisa haver proximidade para ele poder fazer amigos e influenciar pessoas. Então, a proximidade, ela vai gerar confiança. A proximidade, ela vai gerar influência. A proximidade, ela vai moldando a amizade. Tá certo? Então a proximidade, ela é importante para um líder. O líder tem que ser alguém que aproxima. Às vezes tem aquele conceito de que o líder, não, esse é o líder e lá está o liderado. Nós vamos ver que esse conceito não é o de liderança, né, na sua forma correta. Talvez seria de chefe. Né? Então aí é aquela posição, aqui estou eu sou o chefe, e aí às vezes a pessoa confunde a chefia com a liderança e vai pensar, não, eu sou o chefe, então é eu aqui e os meus liderados lá, eu não me misturo. O líder, ele é diferente, o líder, ele aproxima, o líder, ele está junto, ele caminha junto, e nós vamos ver esse exemplo de vários líderes, dentre eles o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi um líder que ele caminhava com os discípulos, ele estava próximo a eles, ele fazia junto, ele comia junto, ele compartilhava. Então você vai ver que a proximidade ela é fundamental na vida de um líder, tá ok? Bom, dando continuidade, frequência. Frequência é o número de contatos que você tem com outro indivíduo. E veja bem, se você é um pai, se você é uma mãe, você deve ser um líder, né? É um papel de liderança. Mas como você tem exercido esse papel de liderança? Você tem tido proximidade? Você tem tido frequência? Você é líder de um departamento da empresa? Você é líder num departamento da igreja? Você é o líder da igreja? Você é um líder político? Então, o líder, além de ter proximidade, ele tem que ter frequência. Proximidade e frequência. Proximidade e frequência. Muitas vezes tem proximidade, mas não há uma frequência. A frequência, ela vai moldando essa amizade, ela vai moldando essa influência. Então é necessário ter proximidade e frequência. Nós vamos estar desenvolvendo isso mais no decorrer dos slides, mas aqui a gente vai já pegando esses blocos para a gente ter uma ideia bem interessante sobre esses 4 blocos, tá bom? Então, dando continuidade, próximo slide, a duração. Duração é a quantidade de tempo que se passa com outro indivíduo. É a quantidade de tempo que se passa com outro indivíduo. E você vê que tem a proximidade, frequência e duração. Tá? Quanto tempo se passa? Qual a qualidade desse tempo? Então, a duração, né, vai plasmando, vai moldando a amizade de forma que dá possibilidade de influenciar pessoas. Logicamente, um líder, ele influencia pessoas e com certeza você que está fazendo esse curso tem o interesse de influenciar positivamente, porque um líder, ele tem um papel muito importante. Ele tanto pode influenciar positivamente, como ele pode influenciar negativamente. Tá certo? E nós vamos ver isso mais detalhadamente, a importância. Nós estamos dando uma introdução ao nosso curso, ok? Intensidade. O que é intensidade? É o quão fortemente você é capaz de satisfazer as necessidades psicológicas e ou físicas de outra pessoa por meio de comportamentos verbais e não verbais.
Então você vai perceber que quando se é muito amigo de alguém, quando se anda muito com aquela pessoa, daqui a pouco você está falando as mesmas coisas que aquela pessoa, ou aquela pessoa está falando as mesmas coisas com você. Eu percebo às vezes em algumas empresas, ou quando eu ligo, e às vezes eu acho que estou falando com uma pessoa, mas estou falando com a outra. A voz se parece, a forma de falar se parece. E não são parentes. Às vezes acontece um parente, às vezes é um filho que fala igual o pai, né? Anda igual o pai. Mas às vezes tem ali uma pessoa que trabalha há anos com outra pessoa e de repente você liga e você não sabe com quem você está falando, porque a voz se parece, a forma de falar, o sotaque parece muito, né? A forma até de vestir às vezes parece muito. Por quê? Esses 4 blocos vão nos mostrar durante o curso, nós vamos ver outras questões, mas a gente começa a perceber como que a amizade, né, ela acaba influenciando um ao outro. E a pessoa que ela é um líder, ela deve ter essa habilidade de fazer amigos e de influenciar pessoas. E com certeza, trabalhando esses 4 blocos, nós acabamos de ver. Então, frequência e duração. Frequência e duração. Duração possui uma qualidade única. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais influência se tem sobre seus pensamentos e ações. Ok? Frequência e duração. Então, duração possui uma qualidade única. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais influência se tem sobre seus pensamentos e ações. E a pessoa acaba pensando igual, falando igual, tendo reações parecidas, porque ela está sendo influenciada. E a duração, ou seja, o tempo, quanto mais tempo se passa com aquele amigo que você fez, mais você tem condição de influenciá-lo positivamente. Jesus Cristo, ele é um grande exemplo de líder. E Jesus Cristo, ele tinha aqueles discípulos, ele passava tempo com aqueles discípulos. Ele tinha duração, tinha frequência, ele andava o dia a dia. E olha que interessante, que o mundo passou a ser antes de Cristo e depois de Cristo. Olha como que ele marcou a história da humanidade e aqueles homens deram sequência aos ensinamentos de Jesus Cristo e eram apenas 12 homens. E esses 12 homens, eles então fizeram uma revolução. Por quê? Porque eles tiveram um mestre, alguém que fez amigos, que era Jesus Cristo, ele fez aqueles amigos, ele influenciou aqueles homens e depois que ele partiu, aqueles homens deram continuidade influenciando outras pessoas. Então aqueles discípulos que agora se tornaram os apóstolos de Cristo, eles agora passaram a fazer outros amigos influenciando outras pessoas. Fazendo outros amigos influenciando outras pessoas. Fazendo outros amigos influenciando outras pessoas e aí sucessivamente. Então, Jesus Cristo é um grande modelo de liderança. Se você quer aprender sobre liderança, aprenda com Jesus Cristo. Vários escritores já pesquisaram a vida de Jesus para entender esse fenômeno. Inclusive, dentre eles, tem um brasileiro muito conhecido chamado Augusto Cury. E Augusto Cury, uma vez eu ouvi e assisti ele comentando num programa de televisão, e ele dizendo o seguinte: olha, eu caí na bobagem de estudar sobre Jesus Cristo, pesquisar a vida dele. Aí o Augusto Cury fala que ele era um ateu, e ele falou: olha, eu fui estudar e acabei me convertendo, e ele se tornou então um cristão, porque é fascinante a história de Jesus Cristo, a forma como ele fez discípulos, a forma como ele fez amigos e influenciou pessoas, ok? Vamos dar continuidade ao nosso slide. Frequência e duração. Duração estabelece relação inversa com a frequência. Duração estabelece relação inversa com a frequência. Bom, se você frequentemente encontra um amigo, então a duração do encontro será mais curta. Por outro lado, se não encontra seu amigo com frequência, a duração da visita tipicamente aumentará bastante. Então, por quê? Porque você vai sentir a necessidade de passar mais tempo com aquele amigo. Então, a duração ela estabelece essa relação inversa com a frequência.
Então é um jogo, né? É interessante como isso funciona. Isso, logicamente, foi pesquisado. Depois eu vou passar para vocês o nome de um livro que eu pesquisei falando sobre isso, que agora eu não estou com ele aqui, eu quero mostrar esse livro, que é um livro bem interessante, que é um psicólogo, ele é um doutor em psicologia, ele trabalhou no FBI e ele vai falar bastante sobre isso. Tá? Eu recomendo vocês lerem. Então aguardo que mais tarde eu vou passar essa bibliografia para vocês, tá bom? Então, é importante entender esses 4 blocos, porque isso é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente quando a pessoa ela já tem esse talento nato, né? Ela tem esse talento de fazer amigos, ela automaticamente acaba influenciando esses amigos. E é interessante que o fazer amigo influenciar pessoas, não necessariamente ele influencia somente o amigo feito. Mas preste atenção, que às vezes alguém faz um amigo, ele influencia o amigo e influencia pessoas. Porque aquele amigo acaba influenciando outros, que não necessariamente é seu amigo. Olha o poder de um líder. Quantos você conhece que gosta de repente de determinado autor de livro, determinado músico, cantor, e de repente alguém é influenciado por aquela pessoa que gosta de uma outra pessoa que ela estudou, que ela conheceu, e de repente ela está influenciando outra pessoa que não necessariamente ambas se conhecem. Então, o poder que tem de fazer amigos e influenciar pessoas. E nós precisamos entender uma coisa, que no mundo nós temos os bons e os maus, líderes que estão influenciando negativamente, mas você é um líder que precisa influenciar positivamente, seja politicamente, seja religiosamente, espiritualmente, seja educacionalmente, nós precisamos de entender que nós somos líderes e precisamos influenciar as pessoas. E influenciar positivamente. Tá ok? Vamos dar continuidade? Autoavaliação da relação. Autoavaliação da relação. Primeiro elemento, avaliar, é a proximidade. Segundo elemento, avaliar é a frequência. Terceiro elemento a avaliar é a duração. E o quarto elemento a avaliar é a intensidade. É a cola que mantém as relações inteiras. Então, nesses 4 blocos, eles precisam ser avaliados. Você precisa estar sempre avaliando esses 4 blocos que nós vimos aqui, que é o primeiro bloco a ser avaliado é a proximidade, depois o segundo é a frequência, depois a duração, quarto é a intensidade. Sempre avaliando. O líder ele tem que ter esta percepção, ele tem que ter essa percepção, essa habilidade de poder estar sempre avaliando como está sendo a sua performance em fazer amigos e influenciar pessoas baseado nesses 4 blocos, tá ok? Então isso fica como uma introdução e a gente agora dando continuidade, eu vou estar encerrando esse bloco e nós vamos entrar falando sobre a história de um homem chamado Philip, ok? Então, até daqui a pouquinho a gente volta e a gente já entra falando sobre a história de um homem chamado Philip. Deus te abençoe.